Graça e paz, meus amigos aqui do YouTube. Mais uma vez estamos aqui de volta para estudar junto a Palavra de Deus. No vídeo de hoje daremos aqui a continuidade às lições bíblicas da CPAD do segundo trimestre de 2021. O tema que estamos estudando, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Chegamos na lição de número 6, o ministério de apóstolo. O texto áureo se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolo, e outros para profeta, e outros para evangelista, e outros para pastores e doutores. Verdade prática. O dom do apostolado foi concedido por Deus à igreja como propósito de expandir o evangelho de Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra lá em Efésios capítulo 4, versículo 7 ao 16. O objetivo geral: mostrar a importância do ministério apostólico no Novo Testamento. Primeiro, investigar biblicamente o colégio apostólico. Segundo, retratar o ministério apostólico de Paulo. Terceiro, avaliar a apostolicidade atual. Comentário. Vamos para comentários. Introdução. A partir da lição dessa semana, estudaremos os dons ministeriais distribuídos por Deus à sua igreja, objetivando desenvolver o caráter cristão da comunidade dos santos, tornando semelhante a de Cristo. De acordo com a epístola aos Efésios e aos Coríntios, são 5 dos dons ministeriais concedido por Deus à igreja: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores. Veremos quanto esses ministérios são necessários à vida da igreja local para cumprir a missão ordenada pelo Senhor no mundo e, simultaneamente, crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Iniciaremos o estudo pelo dom ministerial de apóstolo. Então, nessa lição vamos estudar o dom ministerial de apóstolo. Vamos para o primeiro tópico. Colégio apostólico. O termo apóstolo. O dicionário bíblico informa que o termo grego apóstolos origina-se do grego apostolim, que significa enviar, remeter. A palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado, mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai com a missão de salvar o pecador com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apostolado baseia-se na pessoa e a obra de Jesus, o apóstolo por excelência. Segundo ponto, o colégio apostólico. Entende-se por colégio apostólico o grupo dos 12 primeiros discípulos de Jesus, convidado por ele e auxiliar seu ministério terreno. O Salvador separou e nomeou a cada um deles, Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Então, foram escolhidos para levar o Evangelho a todo mundo. De acordo com Stanley Horton, eles foram habilitados a exercer o ministério do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos constituíram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Mas antes, como nos mostra a palavra de Deus, receberam o batismo com o Espírito Santo. Então, eles para levar o evangelho, eles foram batizados com o Espírito Santo. Foi revestido de poder. Terceiro ponto, a singularidade dos 12. Aqui é importante ressaltar que o apostolado dos 12 tem uma conotação bem singular em relação aos demais encontrados em Atos e também nas epístolas paulinas. Vamos ver?
primeiro aqui, o A, né? Eles foram convocados pessoalmente pelo Senhor. O Senhor escolheu. Multidões seguiram Jesus por onde ele passava, e muitos se tornavam seguidores do Mestre. Mas para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por Cristo. Olha que privilégio, né? Foi convocado pessoalmente por Cristo. B. Andaram com Jesus durante todo o seu ministério. Que, nossa, maravilha. Quem dera, né? Nós poderes ter essa oportunidade de andar com Jesus pessoalmente em todo o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação. Os 12 andaram com o Mestre e aprenderam e conviveram com ele. Que tremendo isso, né? Por isso que é o colégio, né, do apostolado, dos apóstolos. BC. Receberam a autoridade do Senhor. E receberam ali a autoridade do Senhor pessoalmente. Os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra da evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios, curar os enfermos e pregar o evangelho a toda a humanidade. São os pilares, né? Somente os 12 eram apóstolos? Na verdade, muitos reconhecem somente os 12 nomeados por Jesus, porque porque fazem de conta que os 70 enviados apóstolos por Jesus na primeira comissão não podem ser considerados como tais, por onde eles foram depois. Veja que o apóstolo é aquele que, depois de ser chamado de discípulo, recebe autoridade e é enviado com uma missão pelo poder de Cristo. É maravilhoso perceber na leitura do Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, que eles foram enviados como discípulos e voltaram como apóstolos. Lucas capítulo 9, versículo 1. E convocando os 12 discípulos, deu-lhe poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar os enfermos. Quando eles voltaram, Lucas 9, 10. Regressando os apóstolos, contaram-lhe quanto havia feitos. Que tremendo, né? Vamos agora para o segundo tópico. Segundo tópico, o apóstolo Paulo. Primeiro ponto, Saulo e a sua conversão. Saulo foi um judeu da cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel e também um importante mestre do judaísmo. Ele era intelectual, fariseu e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, ao caminho de Damasco, em busca dos cristãos que havia fugido devido à perseguição em Jerusalém e com uma carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com Cristo ressurreto. Olha a palavra, experiência. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Somente uma pessoa que teve experiência vai ser transformada, vai ter uma vida transformada. De perseguidor passou a ser perseguido, de Saulo fariseu, ou Paulo, o apóstolo dos gentios. 2. Segundo ponto, um homem preparado para servir. A partir do momento que temos uma experiência, seremos transformados e somos preparados para servir. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Com um grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo do gentio levou uma vida de sofrimento por causa da pregação de Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Terceiro, o menor dos apóstolos. O apóstolo Paulo não pertenceu ao colégio dos 12, não foi escolhido diretamente por Jesus. Ele teve um encontro.
Ele não andou com Jesus em seu ministério terreno, nem testemunhou a ressurreição de Jesus, requisito indispensável para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser assim chamado, pois considerava-se abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de tudo. Entretanto, o Senhor se revelou a ele ressurreto e ensinou-lhe todas as coisas. O apóstolo recebeu o evangelho diretamente do Senhor, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o apostolado paulino. As igrejas implantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico. Então, que lindo, né? Então, terminamos aí o segundo tópico, né? Vamos fazer aqui um comentário. Sabe-se que é certo que muitos se autodenominam apóstolos por considerarem essa palavra um título, mas erram, pois o apostolado é um ministério, isso é um serviço, não um título. Então, apóstolo é um serviço e não um título. Dizer apóstolo Paulo é um erro, mas dizer Paulo, o apóstolo, é correto. É assim que consta nos textos originais. O único título do Novo Testamento é o bispo, que vem do latim primus inter pares, que quer dizer primeiro entre os iguais. Tá aí, né? Vamos para o terceiro tópico. A apostolicidade atual. Ainda há apóstolo, primeiro ponto, no sentido escrito do termo, de acordo com a sua singularidade, o apóstolo, como os 12, não existe mais. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Apocalipse capítulo 21, 12 ao 14. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de discípulos. Não haverá, portanto, uma sucessão apostólica. Segundo ponto, apóstolo fora dos 12. A carta aos Efésios apresenta a vigência de dons ministeriais de apóstolo. O teólogo Stanley Alter informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também havia sido dado como dons da igreja. Entre esses se chama Paulo e Barnabé. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século da igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local. Terceiro ponto. Ministério apostólico atual. Não há uma sucessão apostólica. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério do caráter apostólico. Atualmente, missionários enviados para evangelizar os povos não alcançados pelo evangelho são dignos de ser reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Homens como John Wesley, como Gunavini, Daniel Berg e tantos outros, em tempos recentes, foram os verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Então, tá aí, né? Terminamos aí essa lição maravilhosa. Obra do Espírito Santo. Os primeiros apóstolos foram preparados por Cristo e os demais que vieram depois foram preparados pelo Espírito Santo. Negar que eles existem é declarar que a obra do Espírito Santo nessa dispensação da graça foi uma falácia. Conclusão. Nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Entretanto, o dom ministerial desse apóstolo citado por Paulo em Efésios 4:11 está em plena vigência. Pastores experimentados, evangelistas, missionários que desbravaram os rincões de nossos países e outros países inimigos do evangelho são pessoas portadoras desses dons ministeriais. São os verdadeiros apóstolos da Igreja de Cristo de hoje. Amém?
Obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Deus abençoe sua vida, né? E vamos aí para o próximo vídeo, que vamos dar continuidade aos dons ministeriais. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe você e toda a sua família, em nome de Jesus. Amém.